Você já se sentiu usado e totalmente afastado do seu caminho individual, como se tivesse sido agarrado pelas influências externas que romperam o seu autorrespeito, te fizeram sabotar em múltiplas questões essenciais e, com o tempo, foi acostumado a ser tudo aquilo que não era de fato. A realidade é que o mundo tem um efeito sombrio e até monstruoso para sucumbir o indivíduo em um nível medíocre. Afinal, a mediocridade é fácil de manipular, mais barata economicamente falando. E quando mentes são padronizadas, não há questionamentos e nem independência. Não há personalidade nem mesmo atitudes poderosas. Só existe o ato de servir, a atitude de não pensar e a obediência de concordar com tudo e nunca dizer não e nem discordar de nada, seja em um âmbito global ou profissionalmente, até mesmo em uma relação entre duas pessoas. Essa manipulação existe e pode muito bem te colocar em uma circunstância de ser usado, tendo toda a sua essência sendo tirada de ti, caso não preste atenção nas armadilhas e chantagens psicológicas pelo caminho. Por isso, quer aprender agora como evitar ser usado e feito de idiota pelas pessoas? Quer limpar a sua mente de preocupações tolas e assuntos medíocres? Deseja finalmente definir uma postura coerente com a sua essência, sem se desviar? Então vamos ao que interessa. O homem de compaixão excessiva se torna um parasita do sofrimento alheio. Era nisso que Nietzsche acreditava, e faz um enorme sentido, afinal pense bem. Dizer sim para todos, abdicar do seu tempo para promover o tempo alheio, amar pessoas, gostar de muitas e por isso ser gentil e bondoso com todos. Desejando ser uma boa pessoa, querendo que te julguem como um excelente amigo ou parente. No entanto, principalmente no mundo atual, onde os valores já não são definidos, em boa parte dos casos ou receberá esquecimento ou ingratidão. É um dos dois. Porque as pessoas te agradecem, dizem que estão super felizes, que jamais pensariam que alguém ajudaria elas, tanto quanto você ajudou. Porém, passa uma semana, 2 semanas, um mês. E se bobear, até tratando você de um jeito ruim elas estarão, fazendo pouco caso, não tendo a mesma consideração de antes, e fingindo que o seu auxílio ou apoio jamais aconteceu. E caso peça um favor depois, falarão que não possuem tempo, que adorariam ajudar, mas que estão extremamente ocupadas. E quando perceber, o sim que você disse para todos terá em troca um belo de um não. E nessa compaixão, nesse sentimento de pena, nessa atitude de querer ajudar a todos quando pedem com tanta consideração, te transformará em um parasita do sofrimento alheio. Você cairá sempre nos problemas dos outros, servirá ao propósito das pessoas, será reconhecido por esses atos, mas não de um jeito bom, e sim usado por muitos. Pode reparar, ajude um, e logo terão 3 batendo na sua porta pedindo ajuda também. E quando se auxilia dessa maneira sem pensar muito, você gera apenas miséria para ti, porque larga o seu propósito individual para beneficiar aqueles que estão ao seu redor. E nessa de ser bonzinho e agradável, no fim, só te dá o papel de trouxa, que definirá a própria miséria só porque tem medo de dizer não, ou porque de maneira emocionada ajuda aqueles que nunca mereceram nem o seu tempo. Entenda, esse comportamento em ser bom demais, a ponto de anular a si mesmo, só trará fracasso e atrasos para a sua vida, pois destruirá o seu caminho individual e boa parte dos efeitos da sua ajuda serão apenas pessoas te esquecendo ou te tratando como se fosse qualquer um, virando o rosto
se pedir algo depois de um tempo. E eu sei que o seu coração diz para ser benevolente. Mas no mundo atual, ser bonzinho, ajudar sem pensar muito, quebrará a sua base em vez de realmente beneficiar em algo. Ou seja, não que deva negar qualquer tipo de ajuda que te pedirem, mas para o seu próprio bem, seja racional e pare de sentir pena. Priorize o seu rumo individual e nunca coloque o problema dos outros na frente do seu problema. Aquele que interfere demais perde o caminho. Lao Tse, em sua tradicional filosofia do taoísmo, diz que quando nos preocupamos demais, quando tentamos enxergar além, em vez de se concentrar no único ponto essencial do momento, a nossa visão fica turva, perde a precisão, e os pensamentos, que deveriam ser o nosso guia, se tornam o nosso pesadelo, colocando a concentração em uma direção errada, perdendo tempo e energia pensando em tudo o que há de mais inútil naquele momento e criando apenas interferências em seu rumo que deveria apenas resolver com calma. E entendo que a reação humana, quando confrontado com um perigo ou possível ameaça, é o alerta. A mente fica totalmente ativa. Os pensamentos fluem mais rápido em busca de algum tipo de defesa ou plano. Porém, lute contra esse instinto de buscar uma resposta rápida, porque você não está mais em uma floresta olhando para um mato que possivelmente tem um animal feroz escondido ali. Você não está mais em situações que necessitam de improviso rápido. Em boa parte dos seus problemas, não precisará de imediatismo. Terá tempo para refletir e até para prevenir, para analisar o que de fato aconteceu para que a situação se tornasse negativa e como resolver isso agora, diante das possibilidades e ferramentas que possui no momento. Compreenda, a maioria das dificuldades que enfrenta em sua vida, não existe mais uma pressão natural. A pressão que sente é você mesmo quem cria com as interferências e preocupações excessivas da sua consciência. Logo, treine a si mesmo para esses momentos. Programe a sua mente para buscar análises, não cenários pessimistas. Treine para um raciocínio mais lento e detalhado, não para 1000 respostas rápidas que não adiantarão de nada e apenas encherão a sua cabeça de informação, enfraquecendo a voz da sua mente. Sabe, mesmo que seja um problema mais imediato, não exagere no movimento, nem na fala e nem em seu raciocínio. E, por favor, bloqueie da sua mente pensamentos como: o que será que vão pensar? Essas pessoas são melhores do que eu? Será que realmente consigo? Questionamentos como esses, além de tirarem o seu foco do ponto principal, também te levam para uma linha de raciocínio totalmente inútil. Até mesmo te induzem ao erro, já que tentar analisar o que outras pessoas estão pensando não trará solução ideal alguma para ti. E duvidar de si mesmo não tendo ideia se consegue ou não, é uma excelente maneira de se desmotivar, não motivar. Sendo assim, quando se trata de preocupações e problemas, siga o taoísmo. As suas dificuldades estão bem na sua frente, porém com uma distância suficiente para você bolar, no mínimo, um plano decente. Não precisa de pressa, nem de excessividade, muito menos gritar com os outros ou se desesperar internamente. Independente do resultado, você resolverá. Pode demorar mais do que pensava, mas resolverá. Desde que se movimente com racionalidade, não com emoções tolas e nem com uma postura imatura. Sem contar que você não conseguirá impedir que a sua mente fale um monte. Dentro da sua cabeça existirão inúmeras vozes, com certeza. Porém, você consegue muito bem perceber o que é útil
e o que é inútil. E é assim, separando, definindo, analisando mentalmente, que você toma controle da sua consciência. Então, aprenda a fluir com a sua razão, sem se perder no barulho, sem criar interferência e, principalmente, sem se afogar em suas próprias emoções. O limite do dever moral. Kant, grande filósofo alemão que definiu ideias através do racionalismo, costumava defender uma conduta que ser usado pelos outros com medo de contrariar é imoral, pois fere a sua própria dignidade. Ou seja, você deve ser bom para a sociedade, estimulando o progresso e causando influências construtivas tanto no âmbito pessoal e profissional. No entanto, existe um limite. No instante em que você deixa de ser bom para ser apenas tolo ou passivo, sem atitude alguma, sem respeito próprio, logo você, tentando seguir o caminho da moral, passa a ser imoral, porque até fará o bem para os outros, mas e o bem para si mesmo, que se trata de um aspecto essencial para o seu rumo. Afinal, o verdadeiro dever moral leva debaixo do braço o autorrespeito. E se você passa a tolerar abusos ou comportamentos inadequados das pessoas, se deixa os outros trazerem barulho e ignorância para a sua paz, logo você mesmo desrespeita a sua razão e se afasta do caminho individual e construtivo. Sem contar que, mesmo que seja sua irmã, seu pai, o seu melhor amigo de longa data, a pessoa que tanto te ajudou no passado, que seja retribuir um favor, ser gentil, fazer uma boa ação, beleza, mas quebrar o seu ritmo, atrapalhar os seus planos, interromper o seu sucesso por conta dos outros? Não. Isso você não deve permitir, jamais. Já que, primeiro, se uma pessoa folgar para o seu lado dessa forma, no fim te interrompe não porque realmente precisa de algo, mas porque provavelmente não quer que você suba de nível. E em segundo, se você quebra o foco do seu objetivo, se deixa de lado tão fácil o seu propósito, logo nunca mereceu esse caminho. Você, nessa passividade, nesse ato de não querer desagradar e com medo de dizer não, quebra sua dignidade e deixa de merecer o propósito, porque aquele que maltrata a própria razão e não prioriza o melhor para si mesmo, deixando que outras pessoas o interrompam a qualquer momento ou direção, será sempre interrompido, sempre usado, sendo feito de idiota e gastando seu potencial com o pior para si mesmo. E se você é esse tipo de indivíduo, te garanto que com esse comportamento não chega em lugar nenhum, porque será afogado no mesmo nível lamacento que a maioria vive. Será essa circunstância que construirá, ofendendo a sua própria razão e dando acesso para quem só quer te usar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.